Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, meu nome é Dalmo Branquinho, eu sou advogado, especialista em direito médico e empresarial. É com grande prazer que eu me dirijo a vocês para falar um pouco sobre o direito médico, sobre essas questões que permeiam o direito médico. É importante destacar que o direito médico não é restrito a erros médicos. O erro médico normalmente ele é decorrente de uma ação ou omissão de um profissional por dolo ou culpa. Dolo seria intenção, então esse tema eu nem vou abordar, né? Intenção raramente se vê de causar dano a alguém, mas normalmente por culpa. E três modalidades da culpa são as importantes que nós vamos relacionar aqui, que são imperícia, imprudência ou negligência. Podem ocorrer, inclusive, as três numa mesma situação. A negligência é quando o profissional deixa de ter o cuidado necessário. A imprudência, ele avança além daquilo que seria a possibilidade ou o protocolo gerado para aquele caso. E a imperícia é quando o profissional falha no momento em que ele deveria saber, que ele deveria conhecer, principalmente o profissional médico. E o erro médico gera uma responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil gera dano moral, dano material. Mas o direito médico não é só o erro médico, como eu acabei de dizer. Envolve também questões de planos de saúde. Esse talvez seja o calcanhar de Aquiles, né, hoje das relações jurídicas na saúde. Porque nós temos hoje um número enorme da população brasileira nos planos de saúde, sendo atendidas pelos planos, pelos convênios, e o conflito é muito grande, principalmente em relação à concessão de procedimentos ou cobertura de cirurgias, fornecimento de medicamentos, em que a operadora de plano de saúde entende que não deve ceder ou não deve conceder esse tratamento ou a cirurgia ou ainda em caso de medicamentos. E o paciente, em muitas situações graves, o usuário, o beneficiário de plano de saúde, tem que recorrer ao Poder Judiciário para atuar em defesa dos seus direitos. É nesse ponto que entra o advogado especialista em direito médico. Ele deve conhecer amplamente as questões de plano de saúde, como reajustes, para entender se um reajuste é abusivo ou não. Ele deve conhecer também a jurisprudência nesses casos, em que casos nós temos a necessidade, a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos pelo plano de saúde, quando é obrigatória aquela cirurgia, o que é o rol de procedimentos da ANS, o que é necessário para se conceder aquela cobertura. Então, o profissional hoje de direito médico, ele tem que estar atualizado para atender o paciente e passar para ele a segurança em relação aos procedimentos, em relação aos direitos que são inerentes a ele e à família dele. Por isso, é uma área em que eu atuo há 26 anos e me coloco à disposição daqueles que sofrem um abuso em relação ao seu direito para defendê-los no judiciário ou até mesmo evitar que aconteça a ação judicial e resolva o problema antes disso. Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora, sejam bem-vindos! No ar, mais um programa da série Família Verzola Recebe, como sempre, aqui pelo nosso Canal 3. Pessoal, sempre bom lembrar que você também sintoniza a gente pelas nossas mídias sociais. É isso aí, no YouTube da Família Verzola, no nosso Facebook, no nosso Instagram, em todos esses canais, você sintoniza o Família Verzola Recebe. Há 17 anos, sempre trazendo convidados especiais e assuntos dos mais interessantes para serem debatidos aqui no nosso programa. E hoje eu estou recebendo, pessoal, um dos grandes nomes da área jurídica da cidade de Franca. Nós vamos debater um assunto muito interessante aqui no nosso programa. Mas antes, eu quero falar um pouquinho do currículo do meu convidado de hoje. Ele é advogado especialista em direito médico e direito empresarial, professor de direito médico e de direito empresarial, graduado em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal de Alfenas, graduado em direito pela Faculdade de Direito de Franca,
pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, mestre em Direito Público pela Universidade de Franca, coautor da obra coletiva Constituição Federal Interpretada, músico, compositor, autor dos livros de ficção Conto da Lua na Varanda e também Ecos do Rio Rosa, disponíveis na Amazon Brasil, que a gente vai falar um pouquinho também no decorrer do programa. Dr. Dalmo Branquinho, que alegria estar aqui com você. Obrigado por ter aceito meu convite, estar aqui comigo para a gente debater um pouquinho desse importante ramo do direito. Tudo bem? Tudo bem, Lucas. Um bom dia a todos. É um prazer muito grande falar com você. Como eu falei com você antes, tenho já um carinho grande pela família Verzola, pelo trabalho que foi feito pelo seu pai e agradeço muito por essa oportunidade. Bom, como eu havia relatado, nós vamos falar muito sobre direito médico, direito empresarial e muito mais no nosso programa de hoje. Principalmente o direito médico é uma área assim, que em 17 anos a gente nunca debateu com algum profissional sobre o direito médico. Eu achei uma área muito vasta, muito interessante e o Dr. Dalmo está aqui para falar um pouquinho com a gente sobre isso. Mas antes da gente entrar nessa área do direito, doutor, eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua vida. Quem que é o Dalmo Branquinho? Eu falei um pouquinho do seu currículo, mas gostaria que você se apresentasse. Com prazer. Eu nasci em Pedregulho, minha família é toda de lá, meu bisavô fundou a cidade, tem toda essa história de tradição, e me mudei de lá para Franca há 26 anos. Mas Franca sempre foi a nossa rotina, né? Mesmo morando lá. Eu saí para estudar muito novo, depois fiz a faculdade de farmácia e bioquímica, atuei durante 13 anos, tive laboratório de análises clínicas, tive farmácia hospitalar, comercial, até que eu me decidi pelo direito, fiz o curso de direito e logo que eu me formei em direito, eu já comecei a trabalhar e deixei a outra vida profissional nessa área da saúde, mas que foi fundamental para a minha formação, né, esse período todo, né, tanto da faculdade quanto o convívio também com as pessoas da saúde. E depois disso, eu comecei, no início eu já comecei a dar aula, já fiz a especialização, mestrado, e hoje eu atuo predominantemente no direito empresarial e no direito médico. O direito empresarial que atua basicamente com assessoria para empresas e o direito médico, sobre o qual nós vamos falar um pouco mais hoje. Maravilha! Dr. Dalmo, já me fale o seguinte, o que é exatamente o direito médico e qual a importância dessa área jurídica na rotina dos profissionais da área da saúde? Ótima pergunta, Lucas. É fundamental esclarecer isso para o ouvinte, para as pessoas que vão nos ler e nos ouvir, porque o direito médico não é uma área que atua apenas para corrigir problemas como o direito médico. O erro médico. O erro médico é resultado de uma ação ou omissão de alguém, ou médico, ou clínica, ou hospital, ou todos eles, que cause dano a alguém. E esse dano, normalmente, ele é causado por dolo, que a gente até descarta, Lucas. Eu sinceramente, com 26 anos na advocacia, eu nunca vi um caso de erro médico por dolo, que é a intenção de cometer o dano. Então, praticamente 100% são voltados para a culpa. E a culpa tem 3 modalidades: imprudência, negligência ou imperícia. E em alguns casos existem até as 3 modalidades da culpa juntas, né? Então o direito médico ele abrange a atuação também para corrigir o erro médico com uma ação judicial, mas envolve também questões de operadoras de plano de saúde, os convênios médicos, os aumentos abusivos, as negativas de procedimentos, de cirurgias, de medicamentos. Hoje nós temos a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta o setor, né? Mas assim mesmo nós temos muitos abusos. Olha que legal, então realmente a área do direito médico ela é bem abrangente, né, doutor? Como você falou, planos de saúde, hoje muita gente reclama dos planos de saúde, como você disse, a negativa ali de uma cirurgia, de alguma coisa, né? É muito, muito abrangente. E nós temos hoje o plano de saúde como uma das maiores
um dos maiores conflitos que nós temos no direito médico, né? E normalmente por negativa de cobertura. Algumas situações eu até entendo porque elas são meio nebulosas e precisaria de um aprofundamento no momento de conceder ou não. Mas outras são muito claras e que são negadas de forma peremptória. A negativa é sempre a mesma. Não está no rol da ANS ou não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol. Então, hoje não dá mais para simplesmente aceitar calado isso e deixar o seu direito ser sobrepujado por esse tipo de situação, né? Muito bom. Me fale agora, doutor, como o direito médico tem evoluído diante do aumento de ações judiciais na saúde? Olha, o aumento é impressionante, ele é intenso e nós vimos que essa judicialização vem crescendo a cada ano e isso já foi objeto de estudo já pelos tribunais, estudar situações que envolvem também os profissionais da saúde, conselhos regionais de medicina, o próprio Conselho Federal, para reduzir isso. Só que eu não vejo, pelo menos nesse momento, assim, a curto prazo, uma situação que venha trazer uma solução para esse caso. Muito difícil, porque os abusos continuam a acontecer, como eu disse anteriormente, e as operadoras reclamam que o custo assistencial é muito alto e o consumidor reclama que o valor que é pago ao plano de saúde é muito alto. Então, ambos têm razão, então nós vamos ter que decidir, vai ter que ter alguém que vai decidir, que é o Poder Judiciário. Certo. Nesse tipo de situações envolvendo os planos de saúde, a maioria dos casos tem sucesso, doutor? Tem sucesso. Eu procuro me pautar por isso, sabe? Não existe, eu sempre digo para os clientes, não existe nenhuma ação judicial ganha, porque já ouvi assim, não, fica tranquilo que nós vamos ganhar essa ação, tá? Eu não cometo essa leviandade porque eu acho que é muito delicado. De um lado você tem um especialista em direito médico, do outro também tem, e no meio você tem o Poder Judiciário com juízes que se alternam o tempo todo, e os tribunais também, as câmaras dos tribunais, as turmas dos tribunais estão sempre em movimento, né? Você não tem a mesma composição o tempo todo. Então é muito difícil, mas nós temos hoje um trabalho de jurisprudência no qual você pode se basear para pelo menos dar ao cliente uma possibilidade maior de êxito. Isso é possível. Perfeitamente. Doutor Dalmo, agora eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre a importância da assessoria jurídica preventiva em consultórios e hospitais. Como uma assessoria jurídica preventiva pode ajudar a evitar processos e proteger a reputação dos profissionais da saúde? Perfeito, Lucas, perfeito. Essa abordagem é necessária também, porque a prevenção, ela sempre demanda custos menores do que a correção. Então, quando você consegue se organizar para evitar que o problema ocorra, você vai ter um prejuízo muito menor caso ele venha a acontecer. Ou às vezes, ou em muitas situações, você evita que o problema ocorra, ou então ele ocorre, mas em menor intensidade. Como eu faço assessoria empresarial e também na parte de direito médico, nós assessoramos clínicas, hospitais e estamos em contato direto com os profissionais da saúde, orientando o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o cuidado com o prontuário, Lucas, isso é fundamental e aqui eu falo dos meus 26 anos de experiência nessa área. O prontuário, ele é essencial. Hoje nós temos resoluções do Conselho Federal de Medicina, nós temos já jurisprudência consolidada de que se o prontuário for precário ou inexistente, a responsabilidade já é clara. A responsabilidade da clínica, do hospital ou do profissional médico, nós estamos falando do médico assistente, aquele que assiste o paciente. Então, é fundamental, e isso eu procuro fazer. Os termos, as clínicas que trabalham com cirurgia plástica, com dermatologia, as clínicas que atendem uma grande quantidade de pacientes, ela tem que se fundamentar nisso, ela tem que ter todos os termos, ela tem que obter a autorização do paciente para fazer determinado procedimento, ela tem que informar, o médico tem que informar
quais são as características e as exigências para o pré-operatório, pós-operatório, ou um pré-procedimento e um pós-procedimento. Então, nesse ponto que eu acho fundamental a participação do profissional de direito médico. Bacana, e é sempre importante, como você disse, né, essa prevenção, porque às vezes a pessoa deixa o negócio estourar, deixa o negócio acontecer para depois procurar a ajuda jurídica. E uma prevenção pode auxiliar melhor ali, a correr tudo bem e evitar esse tipo de problema, né, doutor? Sim, você muitas vezes evita o problema, então você não vai saber como que seria, porque você evitou, mas se por alguma outra razão, alheia a todo esse trabalho de prevenção, ocorrer um dano a alguém, ele pode ser reduzido pelo trabalho que você fez nessa possibilidade de prevenir, né? Então, ou você reduz a intensidade, ou reduz, vamos dizer, o prejuízo, né? Porque se você depois, ocorrido o erro médico, vamos colocar nessa situação, uma ação de erro médico não é só o valor que está sendo cobrado por dano moral, tem dano material, tem os honorários médicos, tem as perícias, se não houver justiça gratuita, elas são cobradas, a parte tem que pagar. Então, é todo um conjunto aí de situações negativas. Certo. Você está conferindo o programa Família Verzola Recebe, hoje recebendo o Dr. Dalmo Branquinho. Eu vou para o meu primeiro intervalo comercial e eu volto já com a sequência do nosso programa, pessoal. Após mais de 17 anos no ar, o programa Família Verzola recebe e acumula uma história de sucesso, inovação e a fidelidade de uma audiência dedicada. Ao longo desse período, o programa evoluiu, adaptando-se às mudanças na mídia e no comportamento dos telespectadores, mantendo-se relevante e impactante. Há 17 anos entramos na sua casa para informar, emocionar e contar histórias que fazem parte da sua vida. São mais de 2.000 programas, milhares de convidados e incontáveis sorrisos, reflexões e boas conversas. A marca de mais de 17 anos no ar, ininterruptos, reflete não apenas a longevidade, mas também a capacidade de se reinventar, proporcionando entretenimento de qualidade e se consolidando como um marco na TV da nossa região. E tudo isso só é possível porque você está aí, do outro lado da tela, nos acompanhando dia após dia. Programa Família Verzola Recebe, 17 anos no ar. A história continua e o melhor ainda está por vir. Há mais de uma década conectando você ao melhor entretenimento. O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham. Porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança.
Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Weiling. Cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu, pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo. Vem pro Magalu, pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju, que tá salvando o meio ambiente, porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não for. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto.
Fala aí, João. É isso aí, Zezé. Nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ifaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo pra crer, gente, é o pôr do sol. O pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado à Sescofran. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto para a sua mesa. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o profissional da área jurídica, Dr. Dalmo Branquinho. Inclusive, vocês conferiram na abertura do nosso programa, Dr. Dalmo está brilhantando o nosso momento jurídico neste mês de novembro aqui no Família Verzola Recebe, dando dicas muito importantes a todos vocês, amigos telespectadores. Dr. Dalmo, gostaria que você me falasse quais as principais disputas e tendências recentes, tanto no direito médico como no empresarial. O empresarial, como no meu caso, eu sou especialista em direito empresarial, que envolve direito societário, o antigo direito comercial, né? Então, são questões societárias envolvendo contratos sociais, estatutos sociais, sociedades por ações, sociedades anônimas, mas o trabalho que eu realizo, por exemplo, de assessoria para empresas, ele é mais abrangente, porque quando eu assessoro uma empresa juridicamente, eu dou condições de atendimento na área tributária, na área societária, na área trabalhista, todas as questões sensíveis à empresa nós atuamos. Então, o grande problema está naquilo que a gente já conversou, fazer a prevenção, elaborar contratos, termos, para evitar que o problema ocorra, né? Já no direito médico, hoje nós temos, como também já falamos, os conflitos crescendo muito pela judicialização e as áreas hoje mais sensíveis também a isso, na área médica, por exemplo, por levantamentos que são feitos, a área de ginecologia e obstetrícia, a ortopedia e traumatologia, a área de cirurgia. Cirurgia é sempre um problema, porque cirurgia, por mais simples que seja, ela pode receber algumas intercorrências, algumas situações que obviamente são imprevisíveis e podem acontecer, né? Mas normalmente os conflitos têm crescido muito também, e para mim é o pior deles, com as operadoras de plano de saúde.
Essa é a maior parte dos conflitos, principalmente por negativa de procedimento, negativa de cirurgia. Perfeitamente. Dr. Damo, como eu falei na abertura do nosso programa, você também é professor de Direito Médico e Direito Empresarial. Conta um pouquinho para a gente sobre essa área da docência. Eu até pouco tempo agora, esse ano passado eu me afastei, esse ano também eu não estou atuando, mas já nesses últimos 25 anos também, logo, como eu disse para você, logo que eu comecei com o escritório, eu já comecei também a dar aula depois que eu fiz o mestrado, né? Mas é uma paixão, porque hoje eu não vejo um professor que diga, eu trabalho 14, 16 horas por dia porque eu ganho muito dinheiro com isso. E o meu objetivo é ficar rico com isso. Eu nunca vi nenhum professor dizer isso. E não que ele não esteja sendo sincero, eu nunca vi porque não é o objetivo. Quem é professor é apaixonado pela sala de aula, ama, né, dar aulas, ama esse contato com o aluno, é fundamental para a vida dele. Só que aí, por exemplo, se de repente você se encontra numa situação difícil, eu depois desses 20 e tantos anos, nos últimos anos, eu estava viajando muito para dar aula. Quando eu fazia isso com 40 anos, com 30 anos, 30 e poucos anos, era diferente, Lucas, mas hoje eu já não tenho esse mesmo privilégio de dizer, não, deixa eu viajar tranquilo, tal. Então isso me cansa mais. As faculdades hoje são muito bem preparadas e acolhem muito bem o professor, mas hoje eu decidi dar um tempo e não sei até quando... Está pensando ainda se vai retornar? Mas eu gosto muito. A docência foi sempre muito importante na minha vida. Certo. Aproveitando um pouquinho ainda nesse assunto, hoje a gente vê a cidade de Franca como um grande celeiro jurídico, né? Nós temos 4 faculdades, se não me engano, que oferecem, né, o curso de Direito. Doutor, na sua opinião, que você é um experiente profissional da área jurídica, tem espaço para todo mundo? Tem espaço, Lucas, tem espaço. Tem espaço para o profissional ético, né? Não só no direito, né? Você vê, nós temos 2 faculdades de medicina em Franca, né? Nós temos, antes, eram pouquíssimas as cidades que ofereciam curso de medicina. Em Franca nós temos 2 faculdades. E no direito, excelentes faculdades, né? sempre privilegiando esse contato com o aluno, o desenvolvimento do aluno, porque a gente ouvia muito, e você ouve também, ou até hoje, que o que faz a faculdade é o aluno, né? Que não depende só da faculdade, o sucesso que o aluno vai ter depois como profissional. Eu acho assim, é uma meia-verdade, eu acho que também depende do aluno, mas quem dá a mão para o aluno e caminha com ele são os professores, é a própria instituição. Então eu acho que isso é um conjunto, as faculdades, as universidades, como nós temos aqui em Franca excelentes faculdades de Direito e de Medicina também, quem faz o profissional nessa faculdade é o aluno, mas em conjunto também com o professor e com a instituição. Não adianta nada só o aluno. Agora tem estilos diferentes. Nós temos uma universidade aqui em que os alunos eles não precisam de tantas aulas, eles nem gostam de muitas aulas, né? Eu dei aula durante 6 meses nessa universidade e na segunda aula, os alunos perguntaram, mas professor, você vai dar aula todo dia? Eu falei, vou. Enquanto eu estiver aqui como convidado, eu vou dar. Tá. Na próxima aula vieram todos os alunos, mas eles não estavam habituados, aí são um professor que vem e tal, estão habituados a ficar em biblioteca, né, e pesquisar muito de forma autônoma. E há outras instituições que privilegiam esse contato direto com o aluno, né, guiando o aluno por todos os passos. Hoje nós temos grandes exemplos aqui em Franca. Certo. Pessoal, vou para o meu último intervalo comercial e eu volto já com o bloco final do nosso programa. Confiança que leva você mais longe. Oficina Mecânica MES. Pane no motor? Suspensão batendo?
Freio fazendo barulho? Aqui na Mecânica Messi, a gente resolve rápido, com preço justo e confiança de quem entende do assunto. Tecnologia, precisão e confiança. Na Mecânica Messi, seu veículo passa por diagnóstico completo e manutenção com garantia. Da troca de óleo à injeção eletrônica. Tudo com qualidade e transparência. Oficina Mecânica Messi. Excelência em manutenção automotiva. Seu carro nas mãos de quem cuida de verdade. Avenida Doutor Hélio Palermo, 6115. Telefone 16 99691 0110. Confiança que leva você mais longe. Oficina Mecânica Messi. Centro Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef. Sua próxima etapa começa aqui. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre pro Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, filho, número 800. Telefone 3723-2337. Churrascaria do Frei. O verdadeiro sabor do churrasco te espera. Os melhores cortes, tempero na medida certa e um atendimento que te faz sentir em casa. Aberto no almoço e jantar. Preço especial com refrigerante, chopp e sorvete. Avenida Doutor Hélio Palermo, número 2860, Churrascaria do Frei. A sua mais nova opção gastronômica. Muito bom, pessoal. Eu gosto de dar dicas importantes para vocês aqui no nosso Família Verzola Recebe. A cidade de Franca acaba de ganhar uma opção gastronômica muito bacana. Churrascaria do Frei. Como vocês vão conferir nas imagens, um lugar amplo, bonito, com o melhor churrasco da cidade. Aqui ao meu lado está o Luiz Frei, proprietário, que vai nos contar um pouquinho desse empreendimento, né, Frei? Tudo bem? Tudo bem, Verzola, pessoal que assiste, é uma honra estar aqui novamente, Verzola. Mais um empreendimento para a cidade de Franca, né? Maravilha, o Frei já conta com 2 restaurantes na cidade, ali em frente ao terminal e também na Avenida Brasil. E agora presentei a nossa cidade com uma churrascaria, oferecendo os melhores cortes, refri à vontade, chopp à vontade, açaí à vontade. É isso mesmo, né, Frei? Sorvete à vontade, água, suco, chopp. Tem uma mesa que tem uma chopeira inclusa, o pessoal fica à vontade. E outra, tudo isso com preço acessível, né? R$ 69,90? R$ 69,99 no meio da semana, R$ 79,99 aos finais de semana e feriado. Olha só, pessoal, venha conferir, o endereço está na tela. Churrascaria do Frei, melhor churrasco de Franca e região, né, Frei? É isso aí, vem pra cá, gente. A
OnTech proporciona as melhores soluções a preços competitivos, desde a elaboração do projeto até a instalação. Garantimos os melhores equipamentos para máxima eficiência e durabilidade de toda a sua solução de energia renovável. Nós nos esforçamos para promover a sustentabilidade e independência energética. OnTech, energia solar para todos. Procurando o lugar perfeito para a sua festa ou confraternização? Apresentamos o Recanto Dona Nina, o ambiente ideal para celebrar momentos especiais com conforto e diversão. Com capacidade para até 100 pessoas no salão e até 20 pessoas na casa, é um espaço perfeito para aniversários, casamentos, encontros familiares, festas corporativas e muito mais. Estrutura completa, com piscina, salão amplo, churrasqueira, área verde, espaço amplo para buffet e decoração do jeito que você imaginar. Ambiente preparado para som, música e muita alegria. Reserve já a sua data e garanta um evento inesquecível em um lugar que combina beleza, praticidade e aconchego. Contato WhatsApp 16992274681, Chácara, próximo ao Hospital do Coração, Recanto Dona Nina. O cenário perfeito para as melhores lembranças da sua vida. Por que Terras de Zui? Acho que é a pergunta que nós temos mais respondido, né, nos últimos 12 meses, aí, 14 meses. A gente queria um nome que não ficasse focado só na represa, na água, no lazer aquático. Isso todos os outros empreendimentos, todas as outras incorporadoras já fizeram. Também queria uma homenagem ao Zui, que foi o proprietário dessas terras aqui, né? Então a gente teve alguns nomes, Praia de Zui, Zui Beach, Terras de Augusto, e alguém em algum momento no escritório falou, por que não sair fora dessa área de praia, de beach, ficar subentendido, nós já temos a maior orla, não precisa fazer propaganda, e fazer Terras de Zui, porque o Zui sempre mexeu com terra, sempre criou gado, sempre plantou na região aqui de Sacramento e Rifaine. Nada mais justo do que Terras de Zui. Terras é um nome, na minha opinião, familiar, aconchegante, principalmente na nossa região, e Zui é um nome muito forte. Então acho que combinou muito e vem dando muito resultado. Ver bem é viver melhor, e a sua saúde ocular merece o melhor cuidado. No Centro de Olhos de Franca, você encontra tecnologia de ponta, atendimento humanizado e uma equipe de oftalmologistas altamente qualificada, sob a direção de Dr. César e Dra. Aiko Maniero, pronta para cuidar da sua visão em todas as fases da vida. Exames completos, diagnósticos precisos e tratamentos modernos. Tudo em um só lugar, com conforto, agilidade e segurança. Agende sua consulta e enxergue o mundo com novos olhos. Estamos localizados na rua Voluntários da Franca, 2567, bairro São José. Centro de Olhos de Franca, cuidando da sua visão com excelência. Sabe aquele sabor que lembra o almoço de domingo em família? Aquele cheirinho irresistível que sai da cozinha e enche a casa de boas lembranças? É isso que a Merô Massas coloca em cada massa que produz. São receitas artesanais, feitas com ingredientes selecionados e muito carinho. Porque aqui, cada detalhe se importa. Rondeles, conchigliones, nhoques e muito mais. Tudo preparado com o verdadeiro sabor da tradição. Experimente a qualidade e o sabor que conquistaram toda a região. Merô Massas. Da nossa cozinha para a sua mesa, com amor e qualidade em cada pedaço. Telefone 16988568297. Você encontra as delícias da Merô Massas nos mais diversos estabelecimentos de nossa cidade. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do nosso programa Família Verzola Recebe. E o nosso convidado, Dr. Dalmo, é também escritor. Inclusive, fui presenteado com 2 obras de sua autoria,
Conto da Lua na Varanda e também Ecos do Rio Rosa. Como teve até a... Olha que bacana aqui, que eu vou ler com o maior carinho. Sou uma pessoa que gosto muito de leitura. Que bacana aqui as obras que o Dr. Dalmo me ofereceu aqui. Doutor, me fala agora, o que te motivou a escrever Conto da Lua na Varanda? Quais foram os primeiros disparadores da história? Eu sempre gostei muito de ler, de escrever, sempre, desde criança eu gostei muito. Meu pai gostava muito de ler, comprava muitos livros e eu sempre gostei muito. Hoje são os primeiros textos não jurídicos que eu publiquei, são os 2 livros, né? A maioria são artigos e a Constituição que eu atuo com outros colegas, que já está na 14ª edição, a Constituição interpretada na editora Manolli. Então, essa foi a primeira vez que eu me aventurei a escrever, e também com exceção das músicas, né, das composições, né, da época em que eu compunha mais e hoje menos, né? Mas o livro, o Conto da Lua na Varanda, veio de uma ideia porque não tem nada biográfico, não tem nada, não é da minha vida, sobre a minha vida que eu escrevi, mas são referências que eu tenho na minha vida. Então, o conto eu escrevi porque eu senti a necessidade de chamar atenção para um ponto fundamental. Mesmo dentro de uma família que vive em harmonia, com amor, nós podemos ter problemas sérios que possam vir a desestruturar e desestabilizar essa família. Então esse foi o ponto inicial que me gerou a discutir. Eu comecei a escrever as primeiras páginas sabendo onde eu queria chegar. É um conto até com um pouco mais de volume. Normalmente um conto tem menos páginas, eu dividi em capítulos, normalmente o conto não é dividido em capítulos, mas eu queria dar ênfase a justamente isso. Então eu mostro que nem tudo é tão estável assim, que não possa ser chamada atenção para a intervenção e para a atuação da família. Certo. Em Ecos do Rio Rosa, você mergulha em gerações de uma família e nos segredos de um rio. Me fale uma coisa, como que surgiu essa obra, doutor? O Ecos do Rio Rosa veio na sequência. O conto eu escrevi em 2024 e publiquei na Amazon. Ele está como e-book, como no Kindle, né, que você pode ler no Kindle, no computador, no celular. E já na sequência, eu sou inquieto. Por tudo que eu fiz, você vê, eu fiz uma faculdade, depois eu quis fazer a outra. Eu comecei a pensar em outras situações que eu gostaria de escrever. Eu falei, não, agora eu quero escrever um romance, mas um romance como modalidade literária, e não um romance de amor. Eu queria abordar famílias que se entrelaçavam aí na história e quis discutir pontos. Eu não discuto profundamente questões no livro, mesmo porque eu deixo para o leitor ter essa sensibilidade e o próprio leitor dizer, não, eu acho que o que aconteceu aqui foi em função de tal erro. Eu não proponho soluções, porque é uma ficção e calcada na vida de uma família em especial, mas outras famílias também que permeiam a história. Então são mais de 70 personagens que eu tive muito cuidado para não perder o fio da meada ali, né? Porque vem no desenvolvimento. Eu não vou dar mais detalhes, porque senão eu acabo entrando no... E o livro, e o rio, como a maior parte aqui de tudo é fictício. Eu criei um rio, eu criei um parque, que é o Parque Estadual do Rio Rosa. Eu criei o Rio Rosa com esse propósito de ser o protagonista da história. Criei a cidade, não existe a cidade Arietes, não existe o estado de Rochedo Alto, onde está Arietes, não existem as universidades, né, que estão no livro também. Então, os bairros, tudo isso que está no livro, foram criados por mim para desenvolver a história.
e desenvolver a história, obviamente, na vida de cada um das personagens, mas o que o Rio tem importância nisso. E a lenda, que no fim eu já não chamo mais de lenda, de história, porque com o passar dos acontecimentos, as pessoas começam a contar aquilo como se fosse verdade, o que aconteceu com o Rio Rosa. Por que o Rio é rosa? Então, existe uma história, existe a explicação da ciência, mas o protagonismo é do Rio. O Rio reage, ele fica em luto, ele fica revoltado, ele reage em alegria, e tudo isso porque são os ecos, tudo aquilo que ele absorve das pessoas que estão em volta dele, e não só em volta dele, às vezes atravessando o Atlântico ele consegue captar alguma informação e reage. Joia! Doutor, a gente sabe também que você é músico e compositor. Você acredita que há pontos em comum entre o direito e a música, como interpretação, sensibilidade, criatividade, e se o exercício da advocacia influencia nas suas composições de alguma forma? Eu acho que tem uma relação muito forte, muito forte. Muito embora a composição, a música tenha entrado na minha vida antes do direito e antes da farmácia bioquímica também. Porque eu comecei a fazer uma aula de violão com 13 anos, foram 6 meses, depois eu gostei tanto e fui por conta própria tentar aprender outras harmonias e tal, E de repente eu me vi escrevendo, sabe? Eu não sei explicar assim também de onde veio. E no período em que eu fiz o curso de farmácia bioquímica em Alfenas, e Minas é muito musical, Alfenas também muito musical, Então eu compus muito e participava de festivais de músicas, tive sucesso em alguns, outros não, mas para mim o objetivo era cantar e mostrar as minhas músicas. Nós tivemos, na época não se chamava banda, se chamava grupo musical, era um grupo musical e que a gente se apresentava, fazia shows e eu compunha, eu da galera lá eu era quem compunha. E depois, quando eu me formei, voltei para Pedregulho e depois me preparei para mudar para Franca. Nesse período eu dei uma parada, mas participei do último festival que teve aqui em Franca, que foi o festival da Boate Champagne. Olha só, lembra da Boate Champagne? Lá na Avenida do Brasil, né? Então, eu não acho que eu acho que sim. Isso. Me lembro. E eu acabei ficando em segundo lugar no festival. E foram 2 músicas minhas classificadas para a final, e aí eu até perguntei pro apresentador, mas qual música? Ele falou, qualquer uma das duas. As duas. Aí eu ficou em segundo. E aí eu depois, na Unifran, encontrei, se não me engano, ele ainda está lá, um profissional de mídias lá da Unifran, que ele falou assim, eu te conheço, eu tenho uma fita lá de uma gravação quando você ficou em segundo lugar no festival. E ele fez uma gravação, de fita para fita, aquelas fitas de videocassete, Eu tenho lá até hoje, mas um registro assim, não ficou boa a imagem, tudo, mas é um registro interessante. Agora, hoje eu componho menos. Quando eu fiz 60 anos, eu achei uma coisa deslumbrante, não sei porquê, e acabei compondo sobre esse momento. Então, tem uma música que se chama 60 anos, mas assim, não tenho mais assim, tanto tempo como eu gostaria de compor mais e tocar mais. Certo. Então, futuramente eu quero convidar o Dr. Dalmo para vir falar mais sobre direito aqui no programa e também fazer uma palhinha musical aqui para a gente, viu, doutor? Com todo prazer, vai ser um prazer enorme. Vai ser bem interessante. Dr. Dalmo, nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria que, antes de encerrar rapidamente, você deixasse uma mensagem aos médicos e gestores de saúde sobre a importância de conhecer e respeitar as normas jurídicas do setor. É muito importante, porque hoje nós temos o sucesso de um empreendimento de saúde, ou um sucesso de uma clínica médica, ou de um consultório com apenas um médico,
se o trabalho for realizado com ética e se o trabalho for realizado... Não só ética aquela que preconiza o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, mas a ética até mesmo nos mínimos detalhes, né, no atendimento para o paciente, algumas situações que não estão previstas nas resoluções, mas que fazem toda a diferença. O atendimento porque quem está doente está fragilizado. Essa vulnerabilidade faz com que a sensibilidade dele aumente. Então, no atendimento, ele valoriza muito o calor humano. E eu entendo que o médico hoje atende muito mais pacientes num tempo mais curto do que antigamente. Antes ele tinha muito mais tempo para atender um número até maior de pacientes. Hoje não. Existe uma necessidade de avançar nisso. Mas o profissional médico que demonstrar que se importa com o paciente, não só com a doença, né? Mas sim com o paciente, com a pessoa humana, ele é visto como um profissional muito, muito mais querido. A repercussão no meio é positiva. Então, em relação ao profissional, eu diria que grande parte dos problemas que eu vivi sendo assessor de hospitais, de operadora de plano de saúde e de pessoas físicas, foi em decorrência da má comunicação. Certo. Então, eu acho que tanto a instituição, o plano de saúde eu já nem falo, já está em outro patamar e nós já sabemos todos, ou pelo menos entendemos como são os problemas, né? Agora, uma clínica menor, uma clínica um pouco maior, um hospital menor e o consultório, eu acho que tem sim que valorizar a relação médico-paciente, não só essa ética que nós já destacamos, mas também o contato humano com o paciente, né? Eu acho que isso às vezes ocorre um problema, mas o médico alertou e disse, olha, nós temos que tomar cuidado com esse determinado problema. O paciente vai dizer, não, mas isso foi falado, isso foi conversado, eu já sabia, né? Então, acho que a comunicação é, em grande parte, o pilar dessa sustentação toda. Maravilha! Muito bom, pessoal. Este foi o nosso Família Verzola Recebe desta semana. Dr. Dalmo, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Me senti muito feliz por ter aceito o meu convite, por ter estado aqui comigo, falando um pouquinho sobre direito médico, direito empresarial e vários outros assuntos. Espero que futuramente você volte, como eu disse agora há pouco, para dar uma palhinha musical aqui para a gente falar um pouco mais sobre a área jurídica. Vai ser um prazer, Lucas. Foi muito bom. Eu que te agradeço. Foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente. Eu já o achava simpático pelas mensagens, agora confirmei as minhas expectativas. E parabéns por ser esse profissional tão preocupado com questões sociais como é de família, né? E eu fico muito feliz, eu te agradeço muitíssimo. Foi uma excelente oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha vida pessoal e profissional. Maravilha! Amigos, espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!